Oi, pessoal. Então, hoje eu tô trazendo aqui a proposta, né, do vestido sereia. Eu vou estar utilizando esse barbante aqui da Euroroma. E eu peço para quem não é inscrito no canal, para quem tá chegando agora, tá? Se inscreve no canal para estar acompanhando aí as novidades, os vídeos novos. Antes de estar iniciando a peça em si, é bom estar preparando o bojo. No meu caso aqui, um ferrinho, né, algo metálico. Esquentei ele no fogo, né, e vim fazendo minhas marcaçãozinhas aqui. E fiz o meu caseadinho aqui, com 2 pontos altos, separado por uma correntinha. E fiz por toda a circunferência. Eu inicio com um nó corrediço. Venho aqui fazendo 4 correntinhas. Fecho o meu círculo com um ponto baixíssimo. Dentro desse círculo aqui, a gente vai trabalhar 6 pontos altos. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas. E vou trabalhar 6 pontos altos. Cinco, 6. Vamos fazer 3 correntinhas, vira a peça e em cima desse ponto a gente faz o nosso segundo ponto. Aqui no segundo ponto de base, vamos fazer mais um aumento. O terceiro ponto de base, somente um ponto alto. Aqui no quarto ponto de base, mais um aumento. Eu faço 2 pontos altos, né? Aumento. E no último ponto, eu faço 2 pontos altos com aumento, ficando assim. Primeira sequência de pontos, primeiro ponto, um aumento, 2 pontos. Segundo ponto, 2 pontos, fazendo o meu segundo aumento. No terceiro ponto é sozinho. No quarto tem aumento, 2 pontos. O quinto, aumento também. E o sexto, aumento também. Ficando com 11 pontos, totalizando 11 pontos. Então, aqui a gente vai seguir a próxima carreira, a terceira carreira, 3 correntinhas. Três correntinhas no primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai fazer o nosso primeiro aumento aqui, o nosso leque com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos.
Então, primeiro leque concluído. Agora, a gente vai fazer o nosso ponto em relevo. Então, no próximo ponto aqui da sequência, a gente introduz a agulha por baixo, fazendo um ponto alto em relevo. No próximo ponto aqui, a gente vai fazer mais um leque. 2 pontos altos, uma correntinha. Segundo leque concluído. Essas marcações aqui eu vou colocar só para vocês conseguirem identificar melhor. Então, aqui laçada na agulha, eu venho no próximo ponto, insiro a agulha por baixo e vou fazer um ponto alto em relevo. Aqui, no próximo ponto da base, eu vou fazer o próximo leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Terceiro leque. Então, eu fiquei com 3 leques até agora. Então, o próximo ponto é um ponto alto em relevo. E venho aqui fazendo o quarto leque. Dois pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Em sequência, eu faço o meu ponto alto em relevo. E venho pro meu próximo leque da terceira carreira. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Termino aqui a minha carreira com um ponto alto. Então, aqui ficou dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5 leques na terceira carreira. Dividido aqui com 4 pontos altos em relevo. 1, 2, 3, 4. Dessa forma. Então, aqui na quarta carreira, vai ficar 3 correntinhas, vira a peça. Dentro do leque, a gente vai fazer outro leque, né? Então, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Concluiu o leque, o primeiro leque da quarta carreira. E eu dou a laçada na agulha e em cima do ponto alto em relevo, eu vou fazer
o próximo ponto alto em relevo. E leque sobre leque. Dois pontos altos, uma correntinha. E dois pontos altos. Aqui, eu dou a laçada na agulha, eu viro a peça e eu pego o meu ponto alto em relevo e faço o ponto alto em relevo da minha sequência. Venho aqui no próximo leque. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Laçada na agulha. Pego embaixo do meu ponto alto em relevo. Faço o próximo. E venho aqui, lembrando que eu tô na parte de trás, eu tô na parte do avesso. Concluindo aqui, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Leque concluído, laçada na agulha, viro a peça, dobro e insiro a agulha embaixo do ponto alto em relevo. E venho pro último leque da carreira. Totalizando 5 leques, porque não houve aumento de leques. Finalizo o ponto no último ponto aqui da carreira com um ponto alto. Então, para minha quinta carreira, 3 correntinhas. Agora a peça tá do lado da frente. Já tá dando pra ver o relevo. E aqui vai ser repetição de pontos. Então, é leque sobre leque. Ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Leque. Leque sobre leque. Ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Então, eu vou seguindo aqui essa carreira, fazendo repetição de pontos. Dessa forma, a gente vai seguir o trabalho até concluir a medida do bojo. E o meu último ponto é sobre o ponto alto sobre ponto alto, que é o último aqui. Então, a minha sexta carreira, 3 correntinhas, viro a peça. Então, aqui,
o tudo do lado do avesso. Então, vai ser a mesma forma. Leque sobre leque. É nada mais que repetição de pontos. E o meu ponto alto em relevo. Então, eu dou laçada aqui na agulha e sempre eu vou virar a peça e inserir aqui no meu ponto alto em relevo. E já vou aqui direto pro meu leque. Então, laçada na agulha, ponto alto, em cima de ponto alto em relevo. Já venho fazendo o leque da sequência. E assim, eu vou concluir essa peça exatamente dessa forma. O meu último aqui, leque, o meu último ponto alto em relevo, né? Agora eu tô aqui no meu leque. E ponto alto em cima de ponto alto. Lado do avesso da peça, viro ela e ela tá ficando dessa forma. Então, dessa forma, eu vou trabalhar até chegar na minha medida aqui, totalizando aqui do início até o último leque, tem que totalizar 13 carreiras para a minha medida do meu bojo. Então, eu vou concluir aqui, eu tô na 6ª carreira, e quando eu terminar, eu retorno aqui com vocês. Então, totalizei aqui as 13 carreiras do início aqui, da metade do círculo até o último lequezinho, 13 carreiras. Então, aqui, a princípio, eu planejava fazer o bojo vai ficar assim, um pezinho ou virado, é o formato do bojo. Nada mais é que o formato do bojo. No caso, o meu, ele vai ficar assim, por causa do bojo. Vou fazer a união aqui do meu bojo com aqui a peça aqui, né, de crochê. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu coloquei um marcadorzinho aqui. Só pra ir me guiando. Aqui eu vou colocar outro aqui.
prender só para me guiar. Vou iniciar a minha sequência aqui por toda a circunferência de pontos baixos. Depois que a gente concluir essa carreira de pontos baixos, a gente vem fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. Então, como que a gente vai fazer? Insere a agulha aqui bem no cantinho. Eu vou fazer um ponto aqui e nas alcinhas aqui, nas alcinhas do meu leque, eu vou, na verdade não é nem nas alcinhas do leque, é no ponto alto da sequência da lateral. A gente vai fazer dois pontos baixos. Aqui eu faço um ponto baixo, na minha próxima, no meu próximo ponto, dois pontos baixos. Na minha alcinha, eu pego a de cá e a alcinha do ponto do bojo. E aí eu vou fazendo meus pontos baixos. Então aqui eu fiz dois. Aqui eu faço um, no próximo aqui eu faço dois pontos baixos, aqui eu faço um, aqui eu vou fazer dois e eu vou fazendo a união dessa forma. Aqui eu tiro o marcadorzinho. Faço aqui um ponto baixo, aqui eu vou fazer dois, sempre pegando a peça de cima e o caseadinho de baixo da peça. Então aqui eu vou dar sequência aqui até chegar aqui. E aí eu retorno aqui com vocês. Então aqui eu fiz a minha sequência. Vou tirar aqui o grampo. E eu vou concluir aqui com vocês esses pontos. Então aqui aonde a gente iniciou, na minha argola, a gente vai introduzir a agulha e vai fazer os pontos baixos. Aqui eu vou fazer sempre dentro da argola, já fiz dois, três, e o quarto, ponto baixo dentro da argola.
esse era o detalhe que eu queria mostrar, que dentro da argola a gente sempre faz 4 pontos. E aí continuamos a sequência dos pontos baixos da mesma forma. Então aqui eu vou dar sequência e retorno quando eu tiver concluído. Só a sequência de pontos baixos. Então eu vou concluir a minha aqui e já volto. Então aqui ficou a peça com a carreira de pontos baixos. Então aqui onde foi o meu último ponto, eu vou estar introduzindo aqui a agulha e vou fazer a carreira de pontos baixíssimos. Por quê? Porque ela ficou um bojo aberto, né, assim. Então, para me dar forma e estruturar, eu venho com a carreira de pontos baixíssimos, né? Então, aqui tem uma carreira de pontos baixíssimos para estruturar o bojo. Então, eu venho fazendo pontos baixíssimos por toda a extensão aqui da minha peça. Dessa forma. Eu venho e aí eu vou fazendo um ponto baixíssimo, bem apertadinho. E aqui eu vou seguir dessa forma por toda a minha peça, fazendo e retorno com vocês. Então, aqui ficou a peça depois da carreira de pontos baixíssimos. Ficou dessa forma. Agora a gente vai pro próximo passo. Então, aqui, pessoal, para fazer a união, eu dei um nó aqui na ponta da linha e vou introduzir o meu fio aqui no ponto da argola e vou puxar o meu fio aqui e vou fazer um, duas, três, quatro, 5,
5 correntinhas. E vou introduzir novamente no mesmo ponto, no mesmo círculozinho de início da peça, dessa forma. Agora eu vou fazer os meus pontos baixos aqui nessas correntinhas. Dessa forma. Vou saltar um ponto e vou introduzir no próximo ponto. Então, eu saltei aqui um de base, faço aqui um ponto baixo, virei a peça, e sigo aqui fazendo algumas carreiras aqui de pontos baixos. Faço um ponto baixíssimo e venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, em cima desse ponto baixo eu venho fazendo a sequência aqui com pontos baixos, dessa forma. Venho aqui no próximo.
Dessa forma, eu vou virar a peça, viro a minha peça. Faço aqui mais um ponto baixo. E venho, soltei aqui o primeiro aqui. E venho fazendo pontos baixos, indo e vindo. Um ponto baixo, segundo, e ele vai ficando assim. Então aqui eu vou fazer mais uma sequência aqui, salto o primeiro, viro aqui a minha peça e ela vai ficando assim. Então aqui pra mim provavelmente o espaçamento aqui já vai dar bom. Então eu vou confirmar aqui e retorno. Então, pessoal, ela ficou assim. Aqui na parte de cima eu fiz a mesma coisa, né? Dei uma subida com pontos baixos. E depois eu vim fazendo os pontos baixíssimos aqui. Que é simples também, não tem segredo, para dar uma estruturada. E vamos para o próximo passo. Então, aqui no próximo passo, a gente vai pro cantinho aqui de baixo, aqui do lado direito, 3 correntinhas, salta um ponto. E vou fazer uma correntinha, mais 2 pontos altos. Vou fazer uma sequência de leques aqui. E um ponto alto. Isso aqui vai se tornar uma tira. Então aqui vou fazer, já fiz 3 correntinhas, vou fazer mais um leque aqui e eu vou fazer essa sequência de vai e vem
com os leques dessa forma. Na minha circunferência aqui com 45 centímetros vai ser essa tira. Então eu vou concluir essa etapa e eu retorno com vocês. Concluída a faixa, ficou dessa forma. E aqui eu vou fazer eu vou prender da mesma forma ali. Esse lado daqui eu vou prender em ponto baixo. Prender com pontos baixos, então sempre dentro de cada ponto aqui na lateral eu vou subir 3 pontos baixíssimos, vou e vou levantar os leques. Uma correntinha, faço o ponto em relevo, uma correntinha. E venho no próximo espaçamento fazendo o leque. No meio, aqui na alcinha. Então eu salto um espaço e pego a alça para poder levantar o ponto leque. E aí eu salto um ponto aqui e levanto o leque na próxima alça. Vou levantar os leques nessa forma e volto. Aqui, pessoal, a minha alça total tem um total de 30 leques na minha medida. Então,
Nessa sequência, eu dividi ao meio, aqui, e eu vou estar levantando os pontos até chegar na minha medida. Eu vou estar subindo aqui o meu ponto, separando aqui da correntinha, e vou levantar os leques. E quando eu estiver na minha medida pronta, eu retorno com vocês esse lado. Então, pessoal, essa parte ficou concluída. E ficou dessa forma. Ficou com 4 leques subindo. Aqui a gente vai ter o espaço aqui pra então a nossa peça tá ficando assim. Aqui tá a parte de trás. Agora iremos subir a alça dos 2 lados. Aqui eu dou um nó e venho aqui no meu bojo e vou subir a alça com os leques. Então são da mesma forma, 3 pontos altos, salto aqui um ponto de base, venho fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e novamente 2 pontos altos, fechando assim o leque da alça, salto um ponto de base e faço mais um leque. Dessa forma, eu vou virar a peça e vou fazer da mesma sequência que a gente tá trabalhando a peça. Aqui a gente vai subir a alça. Então, é leque sobre leque. Eu vou concluir as minhas 2 alças. E retorno com vocês. Leque sobre leque. Então, pessoal, aqui a minha alça ficou com 20 lequinhos aqui. Então, a gente vai virar a peça e vai unir essa carreira de leque aqui nessa sequência, dessa forma, com os pontos baixos, tá? Da mesma forma, então aqui tá a minha alça,
E aqui eu vou unir essa alça, introduzindo a agulha e fazendo pontos baixos aqui. Em cada ponto eu vou fazer um ponto baixo e unir a minha alça. Dessa forma. Dessa forma, eu puxo o fio e depois a gente faz o arremate. E ela vai ficar assim. Então, desse lado, ele vai ficando assim. E desse outro lado eu vou fazer da mesma forma. Vou unir e volto com vocês pra gente dar seguimento. Pessoal, o próximo passo agora vai ser fazer a manga do nosso vestido. Então, eu vou iniciar com leques da mesma forma que tá aqui. Vou fazer em toda a circunferência da alça pra gente poder fazer a manga. Lembrando aqui, pessoal, que essa parte aqui, a gente, no caso eu vou dar um acabamento. Pra mim, só dessa forma já ficou lindo, ficou muito bonito. Mas eu vou acabar dando um acabamento diferente aqui. Eu vou estar iniciando aqui. Então aqui vou subir os 3 pontos altos. Vou fazer o primeiro leque. Dois pontos altos, uma correntinha e os 2 pontos altos para sair. Venho aqui fazendo o meu ponto alto em relevo. Venho fazendo o segundo leque. Aqui eu vou estar saltando um ponto e no próximo eu venho com o leque. Dessa forma. Aqui eu faço o ponto alto em relevo. Salto um ponto aqui na base e venho executando o leque. Sequência, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, dessa forma, e
A partir desse ponto que eu fiz aqui, eu já vou passar para minha alça. Então, eu vou fazer um ponto alto em relevo. E venho nesse ponto aqui da alça da blusa. E vou fazer um leque. Aqui eu vou fazer uma correntinha, como é para fazer a manga e não ficar muito apertada. Eu vou estar fazendo um ponto, uma correntinha, o ponto alto em relevo e uma correntinha aqui na manga. Então aqui eu vou fazer mais um leque. Lembrando que aqui é só na questão da manga. Então aqui eu faço uma correntinha, um ponto alto em relevo, uma correntinha, um leque. Uma correntinha, 2 pontos altos. E aqui eu vou seguir da mesma forma em relação aos pontos. Por toda a circunferência. Então, eu vou concluir a minha volta e volto com vocês. Então, pessoal, aqui a manga tá ficando aqui dessa forma. Tá quase dando ponto. E quando eu terminar, eu venho fazendo a outra. E aqui, na parte de baixo, a gente vem fazendo a mesma sequência. Que a primeira carreira eu já fiz, porque como é repetição. Então aqui eu tô encerrando a carreira. Três correntinhas e inicia a sequência. É a mesma sequência. Então, essa parte de baixo, tudo a mesma coisa. Então, essa segunda carreira. A segunda carreira e relevo sobre relevo, leque, tudo a mesma coisa. Então, a minha aqui eu vou dar andamento e quando chegar no comprimento desejado, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, aqui na carreira de número 17, ela vai sofrer uma modificação. E aqui, antes de fazer o leque, a gente vai fazer um ponto. No último pontozinho aqui. E daí eu vou iniciar o leque. Ele vai ter 3 pontos altos.
uma correntinha. E um ponto aqui fora, totalizando os 6 pontos, que vai ser a sequência aqui do meu leque. Então, pessoal, aqui a nossa peça ficou concluída. E ficou da seguinte maneira. Total de leques feito com 4 pontos altos, ficou num total aqui de 18 carreiras. Totalizando aqui 18 carreiras com um leque de 4 pontos. E a partir daqui, eu deixei um marcador aqui pra marcar aqui a divisão. Os leques a partir daqui ficou num total de 27 leques para dar o comprimento. 27 leques de 6 pontos altos. Então, essa parte de baixo, para dar o alargamento, ficou com leques de 6 pontos altos. A única diferença, que é justamente o que vai dar, fazer aqui a curvatura aqui da silhueta, né? Abrir um pouco os pontos. Totalizando do último ponto aqui da minha carreira até aqui em cima, totalizou 50 carreiras. 50 carreiras. A manga, na execução aqui da manga, foi feita a alça, primeiramente, né, confeccionada a alça em leques, e depois foi feita os leques sempre circulando, dando aqui um total aqui, nessa medida, ficou com 13 carreiras da manga, tanto de um lado como do outro. Tive que fazer ajustes. Quais foram os ajustes? Aqui já tá bem visível, né? Foi feita aqui algumas carreiras aqui de ponto baixo. Foram executadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto baixo. Então, eu vim fazendo as carreiras dessa forma. Então, iniciei as carreiras aqui de pontos baixos. Vim fazendo a circunferência, chegando até aqui. Fiz 2 pontos altos, 2 pontos baixos aqui na frente e retornei em cima da carreira de pontos baixos que eu já tinha feito. Então, eu fui fazendo simplesmente carreiras de vai e vem, dessa forma, até completar aqui as 8 carreiras. A última carreira, que foi a 9ª, ela foi toda em ponto baixíssimo aqui. Foi executada uma carreira de ponto baixíssimo aqui na lateral, que era justamente para ajustar aqui no corpo. Esse tamanho é um tamanho M, aqui, e a peça, em relação às medidas, eu vou estar passando aqui as medidas. Como a primeira coisa foi feita foi
o bojo, né, como tá aí no passo a passo. E a partir do bojo já pronto, ele ficou aqui, num total aqui de 38 centímetros. No comprimento aqui, ele ficou com 55 de comprimento. A parte da alça, como foi tirada na medida, tira a medida, fez a alça, então, aqui no meu caso aqui, ela ficou aqui com 14 centímetros aqui. A manga, a altura aqui da manga do ombro. Já a manguinha ficou num total aqui de 18 centímetros. Na parte de baixo, com o aumento que teve, a largura dela ficou com 48 centímetros na parte de baixo. Atrás aqui ficou dessa forma. Como não tinha um modelo para ser seguido, então basicamente eu fui desenvolvendo e vendo o que seria melhor no caso dessa peça. E é isso, pessoal. Deixo a imagem dele aqui. Espero que eu possa ter, de alguma forma, ajudado ou ter tirado alguma dúvida. E espero que vocês, que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo aí e esperando mais novidades.